Use isso à noite e ele vai te ver até nos sonhos. Carl Jung. Existe uma frase, simples, poderosa e cuidadosamente escolhida, que, quando usada da forma certa, tem o poder de atravessar o inconsciente de um homem e permanecer ali. Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo reage a símbolos, a palavras carregadas de emoção, e quando você entende como aplicar isso, algo mágico acontece. Você não está aqui por acaso. Você está prestes a descobrir como uma mulher pode ser lembrada, mesmo no silêncio, mesmo quando não está por perto, mesmo enquanto ele dorme. O que você vai ouvir neste vídeo não é jogo, não é truque barato, é ciência psíquica aplicada ao desejo. É psicologia profunda aplicada à saudade. Existe um momento específico do dia em que o cérebro masculino está mais receptivo, mais vulnerável. E nesse instante, se você usar o que eu vou te entregar aqui, ele pode, sim, sonhar com você. E sonhar mais de uma vez. Sonhar e acordar com você, ainda na mente. Esse vídeo é um convite para mulheres maduras, conscientes, que já viveram o suficiente para saber que presença emocional não se força, se desperta. E hoje você vai aprender como fazer isso de forma sutil, mas inesquecível. Mas atenção, o vídeo precisa ser assistido até o final. Cada detalhe importa. Curte agora se isso tocou você. Se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Quero entrar nos sonhos dele esta noite, porque depois de hoje, ele nunca mais vai dormir do mesmo jeito. Você já parou para pensar por que certos rostos simplesmente não saem da sua mente? Porque, mesmo depois de dias ou até meses, uma lembrança volta do nada, como se tivesse vida própria. Carl Jung explicava isso de uma forma que até hoje intriga e fascina: os arquétipos. E não é só teoria distante de livros antigos. É real. É o que acontece dentro da sua mente e também dentro da mente dele. Segundo Jung, existe algo chamado inconsciente coletivo. Um lugar invisível onde todos nós estamos conectados por símbolos, por histórias, por imagens que atravessam o tempo. Sabe aquele sentimento de déjà vu com alguém que você acabou de conhecer? Aquela sensação de conexão profunda que você não consegue explicar? É o arquétipo se manifestando. É o feminino despertando memórias antigas no inconsciente dele. Memórias que ele nem sabe que carrega, mas que, ao olhar para você, ele sente. E aqui está a chave. Quando você sabe qual arquétipo você está ativando e como ativá-lo, você se torna inesquecível. Porque você para de ser apenas mais uma mulher e passa a representar algo muito mais profundo. Algo que toca nele lá no fundo, onde a lógica não alcança, onde o desejo nasce, onde o sonho começa. Mas a pergunta que fica é: qual imagem você está deixando nele? A de uma mulher comum que vai e some da memória? Ou a imagem que volta nos sonhos, sem aviso, sem controle, como uma presença que insiste em permanecer? Existe outro ponto que quase ninguém te conta: os laços invisíveis, laços energéticos. Quando você se conecta intensamente com alguém, por desejo, por amor, por dor, cria-se um fio, um cordão, uma ponte que liga você ao outro, mesmo que ele esteja a quilômetros de distância, mesmo que já tenha seguido em frente. Mesmo que diga que esqueceu, esses cordões energéticos não são coisa de misticismo barato. São registros emocionais. Cada troca intensa, cada olhar carregado, cada palavra dita com emoção, deixa um rastro. E é por esse rastro que o inconsciente dele pode continuar te acessando, principalmente à noite, principalmente quando ele abaixa a guarda. Você já sentiu isso? Já sentiu alguém pensando em você do nada? Já teve um sonho com uma pessoa que não via há anos, mas que por algum motivo te visitou ali, no meio da noite? Pois é, esses laços não se rompem com facilidade. E mais, eles podem ser reativados. A mulher que entende isso
começa a jogar em outro nível, porque ela sabe que não precisa correr atrás, não precisa implorar, nem se expor. Ela aprende a falar com a parte dele que mais importa, o inconsciente. E isso muda tudo, porque o inconsciente é onde mora o desejo genuíno, onde as lembranças são eternas, onde os arquétipos femininos, como a amante, a musa, a curadora, ganham vida e fazem morada. Quando você entende qual arquétipo ele associa a você, você entende o poder que tem e pode começar a usá-lo de forma intencional. Agora pense comigo, o que você representou para ele? Qual papel você desempenhou sem nem perceber? E mais importante ainda, que papel você quer representar a partir de agora? A boa notícia é que não importa o que aconteceu no passado. Porque, como Jung dizia, nada no inconsciente é perdido, tudo pode ser reativado. E a técnica que você vai aprender hoje é exatamente sobre isso. Como acionar esse ponto de reconexão emocional usando palavras específicas no momento certo, para que ele não apenas pense em você, mas para que ele sonhe com você. E quando um homem sonha com uma mulher, o inconsciente dele está gritando uma mensagem. Ela ainda está aqui, ela ainda pulsa, ela ainda deixa marcas. E esse é o começo de uma reviravolta que ele não vai conseguir evitar. No próximo bloco, você vai entender como usar esse poder, de forma simples, discreta, mas profundamente eficaz. Porque, como você vai ver, não é sobre manipular, é sobre despertar. E uma vez que você desperta o inconsciente de um homem, ele nunca mais vai dormir da mesma forma. Você já percebeu como certas imagens ficam gravadas na mente por dias, às vezes por anos? Um olhar específico, um perfume, uma frase dita no momento exato. Nada disso acontece por acaso. Jung chamava isso de pensamento simbólico, a capacidade de acessar o inconsciente através de símbolos carregados de emoção e significado. E aqui começa o seu poder oculto. A mente humana não distingue com clareza o que é real do que é imaginado, desde que a imagem seja vívida o suficiente. É por isso que, quando você visualiza algo com intenção, sentimento e repetição, aquilo começa a ganhar vida dentro de você e também fora de você. Na psicologia junguiana, existe uma prática chamada imaginação ativa, e ela é muito mais do que uma simples visualização. É um ritual psíquico, uma conversa direta com o inconsciente, seu e do outro. É como escrever uma carta emocional, que não precisa ser enviada fisicamente, mas que chega exatamente onde precisa chegar, no campo energético da pessoa que você deseja alcançar. Imagine isso. Você fecha os olhos, respira fundo e se visualiza diante dele. Não como você era, mas como você deseja ser lembrada. Forte, feminina, serena, enigmática. Você fala algo, uma frase específica, simbólica, poderosa. Você toca um ponto emocional, você ativa uma memória. E então, solta, entrega, deixa que o inconsciente dele faça o resto. Isso não é mágica, é neurociência e simbolismo trabalhando juntos. Quando você faz isso à noite, em um estado relaxado, seu cérebro entra em ondas alfa e teta, estados ideais para acessar o inconsciente. E nesse mesmo momento, os laços que mencionamos antes começam a vibrar novamente. A imagem que você criou começa a se infiltrar nos sonhos, nas lembranças, no campo sutil dele. Sabe o mais interessante? Jung acreditava que, ao imaginar ativamente uma cena com força simbólica, por exemplo, um reencontro, um abraço, um olhar profundo, essa imagem atravessa camadas psíquicas e se torna uma possibilidade real no campo das experiências futuras. Ou seja, o que você visualiza repetidamente, com clareza e emoção, começa a se organizar como uma probabilidade concreta no tempo. E agora você entende por que tantas mulheres sentem que ele apareceu justamente depois de um sonho ou de uma visualização forte.
Não é coincidência, é resposta inconsciente a um chamado energético. Então, se você quer que ele sonhe com você, deseje você, sinta sua presença mesmo à distância, não basta pensar nele. Você precisa escolher a imagem que ele vai ver. Você precisa colocar sentimento nessa imagem. Você precisa falar com o que está além do corpo dele e alcançar a psique. Logo, eu vou te mostrar exatamente qual imagem mental usar, qual frase dizer e como conduzir esse ritual interno antes de dormir, para que ele não apenas pense em você, mas sinta sua presença em sonhos. E mais, para que, ao acordar, uma pergunta ecoe na mente dele. Por que eu ainda estou sentindo isso por ela? Esse é o poder do símbolo. Esse é o poder da mulher consciente. Poucas pessoas percebem, mas os minutos antes de adormecer são, na verdade, uma espécie de portal para o inconsciente. É nesse intervalo, entre a vigília e o sono profundo, que nossa mente se torna mais permeável, mais receptiva, mais aberta a sugestões simbólicas e emocionais. Jung sabia disso. E por isso dava tanta ênfase à forma como encerramos o dia. O estado mental em que você adormece não influencia apenas os seus próprios sonhos. Ele pode atravessar fronteiras invisíveis e afetar também quem está energeticamente conectado a você. Talvez você já tenha experimentado isso. Adormecer pensando intensamente em alguém e no dia seguinte essa pessoa te envia uma mensagem, te liga, aparece no seu sonho. Coincidência? Para Jung, não. Isso é o inconsciente coletivo se manifestando. É a confirmação de que estamos todos ligados por fios invisíveis que respondem à energia emocional focada. A intenção focada antes de dormir é uma ferramenta poderosa para influenciar o próprio campo psíquico e o do outro. E quando você une essa intenção a um símbolo forte, a um arquétipo específico, você aciona forças profundas dentro da mente humana. É aqui que entram os arquétipos femininos e masculinos. Na teoria junguiana, cada pessoa carrega dentro de si o oposto psíquico. O homem carrega a imagem inconsciente da mulher, a anima. A mulher, a imagem inconsciente do homem, o animus. Esses arquétipos não são apenas símbolos internos. Eles moldam nosso desejo, nossa atração, nossos sonhos. Quando um homem se conecta com uma mulher de forma intensa, ele não está se conectando apenas com o corpo dela. Ele está se conectando com a imagem arquetípica que ela despertou dentro dele. E aqui mora o segredo. Quando você descobre qual aspecto da anima você está ativando, a mulher misteriosa, a curadora, a amante, a musa, você pode intensificar esse arquétipo através da imaginação ativa e da intenção antes de dormir. Imagine a cena. Você está sozinha, já deitada, luz apagada. Você se coloca em um estado de serenidade, respiração profunda e então começa o ritual. Você se imagina olhando nos olhos dele. Não diz qualquer coisa. Você diz aquela frase. Aquela que carrega emoção, arquétipo, desejo. Aquela que desperta nele a lembrança de quem você é no inconsciente dele. Você incorpora a musa, a mulher que inspira, que aparece nos sonhos não como uma lembrança, mas como uma necessidade. Você não implora presença, você desperta desejo, você não força um reencontro, você faz com que o inconsciente dele queira criar um. E por que à noite isso é tão potente? Porque o cérebro entra em um estado onde a lógica relaxa e a imaginação toma o controle. O que você visualizar ali, com foco e sentimento, ganha força, vibra, cria imagem, cria emoção, e a emoção é a linguagem do inconsciente. Muitas mulheres maduras sentem que já perderam esse poder, acham que já não despertam o mesmo impacto, mas isso é mentira. O arquétipo feminino amadurecido é ainda mais poderoso. Ele carrega magnetismo, sabedoria,
presença. E quando uma mulher consciente ativa isso, o inconsciente masculino responde. Mesmo que ele não saiba por quê, mesmo que ele resista, mesmo que ele diga para si mesmo que acabou, a energia não mente. E se há conexão, ela ainda pode ser sentida. No próximo trecho, eu vou te mostrar como transformar essa teoria em prática. Como criar a imagem certa, a frase certa, o arquétipo certo. E como usá-los no momento exato antes de dormir para que ele te veja, te sinta e te leve com ele, até nos sonhos. Agora que você já entende o poder da intenção antes de dormir, a força dos arquétipos e o impacto do pensamento simbólico, é hora de dar um passo a mais. Carl Jung nos ensinou que, ao mergulhar no inconsciente com consciência e propósito, é possível não apenas curar a si mesma, mas também se comunicar silenciosamente com o inconsciente de outra pessoa. E é exatamente isso que os rituais noturnos junguianos nos permitem fazer. Abrir uma ponte simbólica entre duas mentes, conectadas por um fio invisível que vibra no campo emocional. Mas antes de tudo, é importante entender. Isso não é um jogo, é uma prática sagrada, um mergulho profundo na alma, onde você, como mulher consciente, decide entrar em contato com aquilo que está além do visível. Você não invade o espaço dele. Você apenas se apresenta ao espaço onde ele mesmo guarda suas imagens mais íntimas, inclusive a imagem que ele tem de você. E como essa ponte é criada? Através de 3 etapas: preparação interna, evocação simbólica e entrega emocional. Primeira é a preparação interna. Antes de dormir, apague as luzes, desligue distrações e sente-se ou deite-se confortavelmente. Respire fundo. Coloque uma música instrumental suave, se desejar. O objetivo é desacelerar a mente consciente e acessar ondas cerebrais mais lentas, como as alfa e teta, estados ideais para a conexão inconsciente. Mentalize que, ao adormecer, você está se conectando com uma dimensão mais sutil da realidade. Não é preciso forçar nada, apenas permita-se entrar nesse estado. Segundo a evocação simbólica, aqui começa o ritual de imaginação ativa. Feche os olhos e visualize um espaço simbólico. Pode ser um campo, uma casa antiga, um jardim, uma ponte sobre um rio. Esse será o cenário do seu encontro psíquico. Imagine-se nesse lugar, em paz, com presença firme e feminina. Agora, visualize ele chegando. Veja os detalhes, o olhar dele, o jeito como caminha, a roupa que veste. Perceba como ele reage ao te ver. Não tente controlar a cena, apenas observe e sinta. Deixe a imagem se formar com naturalidade. Então, diga algo, mas não qualquer coisa. Diga uma frase que represente o arquétipo que você quer evocar. Se deseja ativar a imagem da musa, diga algo como: você sente minha presença mesmo quando não estou por perto. Se deseja evocar a amante arquetípica, você sabe que ninguém te toca como eu. Se quer ser a curadora, você sabe que é em mim que seu coração encontra paz. Sinta essas palavras, veja a reação dele, veja o que acontece depois. E a terceira é a entrega emocional. Depois de criar esse encontro simbólico, não segure a cena. Solte. Agradeça mentalmente e diga a si mesma: agora está feito. A entrega é essencial, porque o inconsciente responde melhor quando não há cobrança, nem desespero. Você planta a semente e confia. Você envia a imagem e deixa que ela atue por si. É como lançar uma mensagem em uma garrafa e confiar que vai chegar. Com o tempo e com a repetição desse ritual, você começará a sentir mudanças sutis. Sonhos com ele, sensações inesperadas, pequenos sinais, intuições e talvez, mais cedo do que imagina, ele também comece a sentir. Porque quando uma mulher se apresenta ao inconsciente com presença simbólica, ela se torna impossível de ignorar.
Nos próximos minutos, você vai aprender exatamente qual símbolo usar e qual arquétipo ativa o tipo de atração que permanece, mesmo quando tudo parece ter se apagado. E quando você dominar isso, não precisará mais correr atrás, porque ele vai sentir, vai sonhar, vai lembrar, mesmo sem entender o porquê. Os sonhos sempre foram tratados como enigmas, mas para Jung, eles eram mensagens diretas do inconsciente, portais simbólicos entre a alma e a realidade. E mais, em determinadas conexões profundas, os sonhos podem se tornar pontes entre duas mentes. Você já sonhou com alguém? Acordou sentindo aquela presença tão real e pouco tempo depois essa pessoa te procurou? Já teve um sonho com um simbolismo estranho e dias depois algo muito parecido aconteceu? Isso não é acaso, isso é sincronicidade. Jung chamava de sincronicidade o fenômeno em que eventos aparentemente desconectados acontecem de forma significativa. E nos sonhos, essa sincronicidade pode se manifestar com uma intensidade ainda maior. Principalmente quando existe uma ligação emocional e energética entre duas pessoas. Sim, é possível que duas pessoas sonhem uma com a outra na mesma noite. É possível que uma sonhe e a outra sinta. E é possível que imagens simbólicas de um sonho revelem algo que a mente racional jamais captaria. Existem relatos de mulheres que, após praticar visualizações antes de dormir, começaram a sonhar com um ex-companheiro e pouco tempo depois receberam uma mensagem dele. Outras relatam sonhos com símbolos, como chaves, portas abertas, telefones tocando, e no dia seguinte eram surpreendidas por um reencontro ou uma notícia relacionada àquele homem. O inconsciente fala por imagens. E quando essas imagens aparecem de forma repetida ou intensa, é sinal de que há uma comunicação acontecendo. Mas como saber se ele também está sendo afetado inconscientemente por essa ponte que você construiu? Os sinais nem sempre vêm de forma óbvia. Por isso, é preciso sensibilidade para reconhecê-los. Um dos primeiros sinais é uma mudança sutil de comportamento. Ele pode voltar a interagir de maneira inesperada, curtindo algo seu nas redes sociais, visualizando stories que antes ignorava, mandando uma mensagem aleatória com um pretexto qualquer. Isso não é simples acaso. É reflexo de algo que o inconsciente dele está tentando traduzir em ação. Outro sinal forte é o retorno de símbolos que só vocês dois compartilham. Músicas, lugares, palavras. Pode ser que você escute uma música que ele sempre ouvia, ou que ele te mande uma lembrança do nada. Isso não é memória comum. É o inconsciente buscando reconexão. Ele sente sua presença, mesmo que não entenda racionalmente o porquê. Há também as sensações intensas de conexão. Você sente que ele está pensando em você. Seu corpo reage, sua intuição te chama, e de alguma forma, logo depois, algo acontece. Uma ligação, um sonho, um sinal. Isso é real, é campo energético respondendo ao seu chamado simbólico. E quanto mais consciente você estiver do que está emitindo, mais claras se tornam as respostas que chegam. É importante lembrar, o inconsciente é como um espelho que não fala, ele mostra. Por isso, os sonhos e os comportamentos dele devem ser lidos como reflexos das sementes que você plantou. Se você tem praticado as visualizações, se tem usado os arquétipos com intenção, se tem feito os rituais antes de dormir com presença, confie, ele está sentindo. O tempo da mente não é igual ao do corpo. Às vezes leva dias, às vezes é imediato. Mas a ponte está ativa, e se houver conexão verdadeira, ela se manifestará de forma visível. No próximo passo, você vai aprender a frase exata que deve ser usada no momento certo para potencializar essa ligação. Para que ele não só sonhe com você, mas acorde com a sensação de que algo entre vocês ainda está vivo e precisa ser vivido. Antes de encerrar, há algo essencial que precisa ser dito.
algo que separa uma prática consciente de um uso inconsciente e perigoso do conhecimento simbólico. Toda vez que acessamos o campo invisível das emoções, dos arquétipos, da imaginação ativa, tocamos um espaço sagrado, e nesse espaço há uma linha muito tênue entre o desejo de conexão e a vontade inconsciente de controle. Por isso é preciso se perguntar: por que estou fazendo isso? Você busca ser lembrada ou busca obrigar o outro a voltar? Você quer despertar um sentimento que ainda existe ou está tentando forçar algo que já foi? Carl Jung sempre alertava que a sombra, o lado oculto da psique, pode se infiltrar mesmo nos gestos mais espirituais. Quando usamos o símbolo, a energia e a imagem para nos conectar, fazemos parte de um pacto silencioso, o de respeitar a liberdade do outro, mesmo que o deseje profundamente. O verdadeiro poder não está em fazer o outro sentir algo que ele não sente. Está em acionar a verdade que já existe dentro dele. Não estamos aqui para manipular, estamos aqui para despertar, e isso faz toda a diferença. Com isso em mente, chegamos ao exercício final, um ritual noturno inspirado na imaginação ativa de Jung, criado para mulheres maduras, conscientes, que desejam acessar o inconsciente com respeito, intenção e amor próprio. Você pode realizar esse exercício sempre que sentir que há uma conexão sincera, mas enfraquecida, entre você e ele. Exercício: conexão noturna junguiana. Primeira parte: ambiente silencioso. Antes de dormir, desligue todos os estímulos. Apague as luzes, feche os olhos. Sente-se ou deite-se com a coluna reta, respiração profunda. Este é o momento de se retirar do mundo exterior. Segunda parte: abertura simbólica. Visualize um portal entre você e o invisível. Pode ser uma ponte, um espelho, um jardim. Esse é o lugar onde o encontro vai acontecer. Veja-se entrando ali com leveza, feminilidade, mistério. Terceira parte: evocação da presença dele. Imagine que ele se aproxima lentamente, sem pressa, sem fala, apenas presença. Olhe nos olhos dele e sinta o que seu corpo transmite. Veja as emoções dele, perceba como ele reage. Quarta parte: a frase simbólica. Agora, diga em voz interna a frase que representa o que você deseja ativar. Exemplo: você pode me esquecer durante o dia, mas à noite, seu coração ainda me encontra. Repita a frase 3 vezes, com sentimento. Veja o efeito que ela tem no olhar dele. Não controle. Apenas observe. Quinta parte: ritual de entrega. Estenda sua mão e entregue a ele um símbolo, uma flor, uma chave, uma carta. Confie que esse gesto representa a entrega emocional. Você não está forçando nada. Você está oferecendo uma lembrança. Sexta parte: fechamento da ponte. Agradeça silenciosamente e volte pelo portal que criou. Veja-se voltando para si mesma, para sua energia. Respire fundo e durma com a certeza de que algo foi plantado, com leveza, com respeito, com poder. Esse é o caminho da mulher arquetípica. Aquela que sabe que o amor verdadeiro não grita, não implora, não prende. Ele vibra, toca e permanece, mesmo no silêncio, mesmo nos sonhos. Agora que você sabe o que fazer, lembre-se, no primeiro comentário fixado deste vídeo, deixei algo especial para você, algo que pode transformar essa conexão interior em uma nova forma de atrair o que você merece. Discreto, profundo e feito para mulheres como você. Se esse conteúdo tocou seu coração, curta agora, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Eu escolho me conectar com consciência. E antes de sair, olha o primeiro comentário fixado, tem algo muito especial esperando por você ali. Algo que pode aprofundar ainda mais essa jornada e revelar o próximo passo que você precisa dar.